Dos vales posso avistar as colinas e delas. Graças a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um culto onde o Senhor prepara para nós estarmos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, juntamente com a nossa família, adorando ao Senhor. Esses tempos onde é tão difícil de nós estarmos na presença de Deus, momento difícil, nós buscarmos a presença de Deus, aleluia. O inimigo tem lutado para nos afastar dos caminhos de Deus. O Senhor prepara um culto para adorar o Senhor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te fortalecendo, que Deus esteja te ajudando, que Deus esteja abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família, que Deus esteja te dando força, coragem, ânimo, vigor, virtude do Espírito Santo, e que a presença verdadeira do Senhor possa habitar no meu e no seu coração, na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração por esses dias. Estamos nos aproximando, aleluia, do final do ano. Aleluia, Jesus. Deus falou, aleluia, ao meu coração, aleluia. Observou a palavra que veio durante a semana, aleluia, Jesus. Meditou na palavra que veio durante a semana, aleluia, Jesus. E Deus me fez meditar nas passagens, aleluia, Jesus, porque às vezes nossa vida está tão corrida, aleluia, Jesus, ou às vezes nós nem temos mais ânimo de buscar as coisas de Deus. Deus fala uma palavra, não muda nada na nossa vida, continuamos a mesma pessoa, ou até pior, tem pessoas piores, porque quando Deus, nós não sabemos de alguma coisa, nós somos inocentes. Agora nós sabemos, aleluia, não mudamos, é pior, aleluia, aleluia. Deus colocou no meu coração, aleluia, nessa noite de hoje, aleluia, Deus vai fazer, aleluia, o que Deus colocou no meu coração é uma pequena retrospectiva dessa última semana, que Deus, aleluia, trouxe uma mensagem para nós, desde o culto de domingo, aleluia, Jesus, onde o Senhor falou conosco, até no culto online, onde Deus já havia falado conosco na semana passada, no culto de domingo à noite, aleluia, Jesus, e de terça-feira também, aleluia, Jesus. Deus falou conosco, aleluia, através da sua escritura, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, ela deve servir sempre, meu irmão e minha irmã, para a nossa reflexão. A palavra do Senhor, aleluia, Jesus, ela deve servir, aleluia, para nós meditarmos na palavra do Senhor, aleluia, Jesus. Deus tem nos ajudado muito, nos feito muito bem, tem operado maravilhas em nosso meio, tem trabalhado de maneira grandiosa, maravilhosa e gloriosa em nosso meio. E não vai ser diferente nessa noite de hoje, aleluia, Jesus. Glória a Deus, não por causa do que eu estou falando, aleluia, porque eu sou miserável pecador, aleluia. O homem, ele é apenas o instrumento que traz o que está escrito, quem coloca o que está escrito dentro do coração é o Espírito Santo, aleluia. Homem nenhum tem poder de convencer ninguém a nada, aleluia, Jesus. Se não for o Espírito Santo de Deus, como diz a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo fala, é como uma lata, é como um sino que bate e não passa disso daí. Mas se o Espírito Santo tiver, aí tem mudança, aí a pessoa que, aleluia, pratica, não pratica mais, aí a pessoa tem vergonha de publicar que está na vida errada, aí a pessoa tem alegria de publicar na rede social que serve a Deus, que serve a Jesus, aleluia. Se a palavra não mudou, meu amigo, meu irmão e minha irmã, não adianta nada, continuamos a mesma coisa. Não foi o Espírito Santo, não mudou a nossa vida. Me lembro de Pedro, que andou 3 anos com Jesus, 3 anos e meio com Jesus. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou lá a espada, cortou a orelha de um soldado e falou para ele: não lança a mão da arma, não. Quem pela arma ataca, pela arma vai ser atacado, né? Não faça isso, não. Depois de convertido, uma pregação, 3.000 palavras, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Aleluia, Jesus. Esse é o poder do Espírito Santo na nossa vida. O poder do Espírito Santo, aleluia, ele é manso, ele é maravilhoso, ele é glorioso. Ele age, ele nos convence, o nosso pecado está errado, rapaz. Está errado, meu irmão, está errado, minha irmã. Está errado, presbítero. Está errado, diácono, diaconisa. Está errado, obreiro. Está errado, membro. Está errado, essa vida está errada. Está errada, está errado, está errado. Mas o Espírito Santo vem arder, ó. É ele que vem arder. Palavra lançada, com amor, com alegria. Palavra lançada, o Espírito Santo vem lá. É falado, isso Deus tem trabalhado no meu coração. Deus me fez lembrar dessa palavra que veio por esses dias,
Deus falou, meditou? Tem meditado? Aleluia, Jesus. Tem meditado naquilo que Deus tem falado? Porque nós precisamos meditar na palavra de Deus. O crente ele tem que meditar. O que é meditar? É ler e ficar pensando naquilo. É isso que é meditar. Ler e ficar pensando. O inimigo tem tentado roubar a palavra de nós em todos os sentidos, mas principalmente na nossa intimidade com Deus. Não é só na hora do culto, não. Principalmente depois que nós saímos do culto, porque no culto todo mundo é crente. Na igreja todo mundo é santo, ninguém peca, ninguém erra, todo mundo é perfeito. Todo mundo é perfeito. Dificilmente nós temos uma observação errada para falar a nosso respeito, para apresentar a nosso respeito. Todo mundo é santo. Mas a questão é o que nós fazemos com a palavra depois que nós saímos. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E é isso que Deus tem para trazer para nós nessa noite de hoje. Que Deus esteja trabalhando na minha vida e na sua vida, porque a palavra ela tem que fazer efeito. Acompanhe esse culto online, acompanhe na Bíblia na sua casa e veja se não é verdade o que Deus tem para falar para nós nessa noite de hoje. Aleluia, Jesus. Medita na palavra. É um mandamento do Senhor que está em Josué capítulo 1, versículo 8. Medita na minha lei de dia e de noite. Medita na minha lei de dia e de noite. É um mandamento que Deus, uma ordem que Deus dá ali para Josué, porque muitas vezes nós deixamos, como que a gente se enfraquece? Então meditando na palavra. Quando nós não meditamos na palavra, meu irmão, minha irmã, a nossa fé ela é negociável. Quando nós não meditamos na palavra, qualquer coisa nos abala. Qualquer coisa nos abala. Um oi nos abala. Um não deu um oi também nos abala. É um crente fraquíssimo, que precisa de muita oração, de muito jejum, de muita busca a Deus, porque não está firmado na rocha, está firmado na areia. Está firmado na areia. E nós precisamos estar firmados na rocha, que se chama Jesus Cristo. Que Deus nessa noite de hoje, através do seu Espírito Santo, possa falar o meu do seu coração e nos fortalecer na rocha. Ser crente, Deus vai falar conosco, lembrando das mensagens que foram pregadas, aleluia, para nós firmarmos mais ainda nosso compromisso com Deus. Com Deus, precisamos meditar. Primeiro ponto, meditação da palavra. Lembrando da palavra que veio no domingo passado, aleluia, Jesus, onde Deus falou conosco, aleluia, Jesus. No domingo passado Deus trouxe aquela passagem de Lucas, capítulo 16, a importância de permanecer em oração, onde aquela mulher foi lá e ela perturbava muito aquele juiz, que não temia nem a Deus nem aos homens, de tanto ela perturbá-lo, ele vai lá e atende o pedido dela. E Jesus fala a respeito da oração. Também seguindo o capítulo 16, Jesus traz uma palavra tremenda, aleluia, que eu meditei muito naquela palavra, sobre o perigo de nos acharmos alguma coisa na presença de Deus, em todos os sentidos, aleluia, Jesus. É aquela passagem onde tem dois homens que vão subindo para estar orando no templo, aleluia, Jesus. Um publicano, quer dizer, uma pessoa que não servia a Deus, uma pessoa que não tinha fé, uma pessoa que não era reconhecida como servo de Deus, e um fariseu, conhecedor das coisas de Deus, aleluia, Jesus. Um publicano e um fariseu. Essa passagem ela nos remete em muita coisa, ela nos remete a meditar. Eu fui pregar nessa passagem, peraí. Há uma parte da teologia chamada exegese. A exegese ela diz que o texto se interpreta sozinho na palavra de Deus. A palavra de Deus ela fala por si só. Muitas vezes nós queremos incrementar, acaba estragando, né? Mas a palavra de Deus ela se interpreta o texto. O que o texto quer dizer para mim? A exegese com X, a exegese, o que o texto quer dizer? O texto, esse texto, como foi falado naquele dia, e eu fiquei meditando, e Deus fala para meditar hoje de novo. É uma observação. Como que nós estamos subindo ao templo do Senhor? Como que nós estamos subindo à presença de Deus? Estamos subindo com, aleluia, com achismo. Aquele homem, ele se achava. Havia dois homens fariseus. Como que nós estamos com Deus? Jesus estava observando aqueles dois ali. Jesus estava observando. O Senhor sempre está nos observando. Isso também nos remete a prestar atenção numa coisa. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão nos observando. Muita gente não gosta, que cobram, tem que ter testemunho, né? Temos que ser crente, as pessoas não gostam, né? É um problema que nós temos com as coisas de Deus, né? Não é com A nem com B.
O problema nosso é com as coisas de Deus, né? Com o que Deus determina para nós. Aquele fariseu achava que tinha tanto coisa que a Bíblia nos disse aquele dia, domingo passado, né? Que ele batia no peito e falava: eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. É cheio de regra. Regra para lá, regra para cá, regra para lá, regra para cá. Me lembro de uma passagem que Jesus está tomando, aí chega um fariseu de novo para ele e fala: ei, está tomando um copo sem lavar? Jesus falou: fariseu, você toma num copo sem lavar? Você tem que limpar o que está por dentro, não apenas o que está por fora. Quer dizer, aí nós vamos voltar na meditação da palavra, né? O que é meditar na palavra? Poxa, é verdade, às vezes eu quero aparentar que eu sou uma pessoa, mas por dentro eu estou assim. Só que isso o Espírito Santo tem que arder no meu coração. Porque se o Espírito Santo não arder no meu coração, eu vou continuar sendo um crente de aparência, eu vou continuar sendo um crente nominal, e não é isso que Deus tem para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Não é isso que Deus tem para mim. Até porque Deus, essa palavra Deus está falando comigo. Está falando comigo. Às vezes temos cara de crente, jeito de crente, cantando igual crente, andando igual crente. De vez em quando até aparecemos na igreja. Mas o nosso testemunho não condiz comigo, não crente. Aleluia, Jesus. Não é uma palavra de vitória para nós? Ser um crente verdadeiro, ser um crente que vai para o céu, ser um crente que está preparando-se para o arrebatamento, para a vinda do Senhor. Claro que é uma palavra de vitória, claro que é uma palavra de orientação. O evangelho que não confronta, não muda. Evangelho, agora tem uma nova teologia que está circulando no mundo inteiro. E é claro que você está no mundo inteiro, nós estamos no mundo também. Ela pode estar em nosso meio, que é a chamada hipergraça. Hipergraça, aproveite e pesquise hipergraça com H. Hipergraça é a chamada graça infinita. Não tem, aceitou Jesus, ou conhece as coisas de Deus, não tem como perder a salvação. É impossível perder a salvação. Está todo mundo salvo, está tudo bem, está tudo certo. Como que está? Está tudo bem. Está tudo legal, está tudo certinho. Repare que na passagem que Deus trouxe para nós domingo passado, Jesus estava observando aquele fariseu. Ele bateu no peito. Externamente falando, estava tudo bem. Às vezes, meu irmão e minha irmã, externamente falando, eu e você aparentamos que estamos bem. Externamente. Mas internamente que é o negócio da nossa vida, para se consertar com Deus. E a palavra ela tem que vir no nosso coração para provocar mudança em mim e em você. Aleluia, Jesus, com amor, aleluia, com compaixão, com misericórdia, aleluia, Jesus, mas ela tem que provocar mudança, aleluia. Se ela não muda a minha vida, se eu não mudei de comportamento, se eu não mudei, então não está fazendo mais efeito a palavra, aleluia, Jesus, na minha vida, aleluia. E a palavra do Senhor nos disse que aquele publicano, aquele fariseu batia no peito, ainda se comparou, ainda bem que eu não sou igual esse daí, ó. Esse daí, eu conheço ele, começou a falar, faz isso, faz aquilo. Às vezes nós, os crentes, os santarrões, né? Esse fariseu aqui era santarrão, os santarrões, aleluia, temos especialidade minuciosa, cirúrgica, para limpar o externo. Pode. Aleluia, Jesus. Eu estava observando, só ficou observando isso aí. Só olhando, né? Tá certo, você, né? Eu não faço tudo isso, você, né? Você é bom, hein? Você é um bonzão, você, hein? Você está arrebentando a boca do balão, você, hein? Você está por cima da carne seca, hein? O servo do Senhor, ele tem uma característica. Jesus, o mestre, tem uma característica: humilde. Primeira coisa, o servo do Senhor, ele tem humildade. Ele não fala dele mesmo. O servo de Jesus nunca viu Jesus. Já viu Jesus se exaltando? Eu sou bom, eu arrebento a boca do balão, eu sou mais santo. Eu não faço. Quando Jesus foi repreendido pelo fariseu que estava tomando um copo sujo, a cultura da época ensinava que primeiro tinha que limpar o copo antes de você tomar. A cultura da época era o que regia aquela sociedade. Mas não basta só a cultura, tem que ter o coração voltado para as coisas de Deus. E aí Jesus repreende. É nessa passagem que Jesus vai falar: você coa um mosquito,
coisinha pequena, você engole um camelo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meditemos na palavra do Senhor. Meditemos. Às vezes nós não melhoramos como pessoa, como crente, como ser humano, porque nós ouvimos por aqui, sai por aqui. Serve para mim também. Aleluia, Jesus. Porque não tem ninguém que a palavra não vai servir. Não existe a pessoa. A palavra para mim não serve. Eu estou acima da palavra, sei tudo da palavra. Ninguém cumpre nada. Não for a graça e a misericórdia de Deus. Ai, se Deus agisse com justiça hoje, culto de sábado à noite, Deus agora com justiça. Quantas horas você passou na minha casa de oração? Quantas horas durante a semana você ficou com a minha porta lá para atender os pobres necessitados? Porque Tiago fala que quem quer ser religioso, cuide da viúva e do órfão. Quantas horas eu e você passamos nos rasgando de fazer a obra de Deus? Quantas horas? Para culto, porque culto é ir para a igreja, é normal, aleluia, Jesus. Anda de obra de Deus. Então Deus nos ajuda pela sua misericórdia. Não é porque nós somos bons, é pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. Aleluia, Jesus. E aquele fariseu, ele estava se achando por cima da carne seca, porque muitas vezes nos achamos por cima da carne seca. Jesus estava vendo, Jesus estava reprovando a conduta dele. Aleluia, Jesus. Uma conduta reprovada. Aleluia. Os teus passos se aproximou. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aquele fariseu estava se achando maior e melhor em algum momento do que alguém. Aleluia. E Jesus estava reprovando a conduta dele. Essa observação, se ele é dedicado, não pode ser feita por ele igual ele fez. Eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Não compete a mais ninguém. Isso é ele com Deus. Isso aí é minha vida com Deus. É a sua vida com Deus. Claro que a nossa vida com Deus vai refletir nosso comportamento, as pessoas vão observar, não é verdade? Aleluia, Jesus. E muitas vezes nós precisamos de uma mudança de vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Deus nos trouxe essa palavra. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido o seu nome do Senhor. Jesus nos dá uma grande lição nessa passagem. O crente, em primeiro lugar, não é amostrado, é exibido. Não precisa falar dele mesmo. Aquele fariseu, na palavra de Deus, ele batia no peito e falava quem que ele era e o que ele fazia. Aleluia. Ele também, o crente, servo do Senhor, não é santarrão. Sabe aquele crente santarrão? Santarrão. Jesus acho que nem quis falar dos pecados daquele cara lá. Só falou, esse comportamento aí não está com nada, cara. Nem quis tocar na parte do que todo mundo tem pecado que ninguém sabe. Eu não sou santo, não. Preciso da misericórdia de Deus, entendeu? Careço da misericórdia de Deus, preciso do perdão divino, não sou pecador deliberado, Deus me perdoa, hipergraça, né? Deus me perdoa, vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quiser eu vou aparecer na igreja, se eu não quiser também não apareço, não dá nada para mim, eu faço o que eu quiser, não, eu sou um pecador, reconheço o meu pecado diante de Deus, eu sou um pecador, indigno da misericórdia, indigno da graça, indigno do perdão de Deus, que é Deus que me perdoe e me ajuda todos os dias. Aleluia, Jesus. E preciso do perdão de Deus, e preciso da misericórdia de Deus. Então o crente ele não é santarrão, crente não é vaidoso, crente não fala de si mesmo muito pelo contrário, o crente sempre é humilde. Aleluia, Jesus. Você veja aquele homem lá, o publicano, ele bateu no peito e falou, nem ergueu a cabeça, não tem misericórdia de mim. Sou miserável. Jesus falou, sabe a oração de quem que foi ouvida? Daquele lá que pediu misericórdia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O crente tem que ser justo. Aleluia, Jesus. Falando, aleluia, da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Também nós vimos uma outra passagem, meu irmão e minha irmã. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós vimos uma passagem que nos orienta a perdoar no culto de terça-feira.
Aleluia. Fiquei meditando nessa palavra. Nós temos que meditar na palavra de Deus, aleluia, Jesus. É o nosso dever meditar na palavra de Deus, aleluia. A palavra ela se renova, aleluia. Uma palavra que fala do perdão, uma palavra que fala da misericórdia, uma palavra que instrui o crente como ele deve andar. Se fosse para nós olharmos para esse texto ele quer dizer, nós não colocarmos em que parte do texto eu entro, eu, Camilo, né? Mas eu acho que serve para todos nós sempre vamos entrar na parte do mordomo infiel. Uma tolice da minha parte, eu querer achar que eu sou mordomo fiel. Quer dizer, há muita humildade na minha parte, né? Eu dessa passagem sou mordomo fiel, né? Obviamente não, eu sou infiel. Quantas vezes a ira toma conta do meu coração? Quantas vezes eu não quero perdoar? Tem que perdoar. Vamos ler essa passagem que foi lida no culto de terça-feira. Está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 22 e 23, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhes devia 10.000 talentos. Quer dizer, a dívida era alta. Vou falar de mim, a minha dívida era muito alta. Aleluia, Jesus. Tenho certeza, se é que você está ouvindo o culto online, aleluia, Jesus. Tenho certeza, aleluia, Jesus. Porque, embora seja um culto online, às vezes essa palavra tem que mudar a nossa vida. O Espírito Santo, se estiver agindo, ele vai mudar a nossa vida. Nós vamos olhar e falar, é verdade, aleluia, Jesus. O problema é quando nós entramos e saímos da igreja do mesmo jeito, não mudamos nada, aí a palavra não está fazendo efeito. Aí tem algum probleminha, tem que ser resolvido. Porque nós estamos falando de salvação, não é de aparência, não é de número, salvação. Se a palavra não está mudando, o nosso problema está sendo a salvação. Tem que nos confrontar, tem que nos mudar. Aleluia, Jesus. E aí estava devendo muita coisa. Versículo 25 diz assim: e não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse lhe paga. Então aquele servo, prostrando-se, e reverenciava ao Senhor, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Este, no caso, provavelmente deve representar o Senhor, que sempre movido de compaixão está nos disposto a perdoar. Aleluia, Jesus. Então o Senhor daquele servo soltou. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: pague-me tudo o que me deves. Sufocava, né? Batia nele, né? Tem alguma passagem que diz até que ele batia, né? É muito triste. O ser humano, ele é racional, né? Ele pensa, né? Ele pensa. Imagina uma pessoa agredir a outra, que nível de maluquice. Aleluia, Jesus. Não tem como uma pessoa que agride outra estar cheia do Espírito Santo. Isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como nós nos agredirmos e estarmos cheios do Espírito Santo. Isso é completamente contraditório. Aleluia, Jesus. Ele agrediu o cara e falou: pague tudo que você me deve. Às vezes nós somos assim, né? No dia a dia Deus nos perdoa. Aí alguém lá, um ímpio lá, a Bíblia não diz que era crente, deixa de ser crente, a Bíblia não relata isso, só conta a história dos dois. Mas digamos que o ímpio faz o mal para nós somos obrigados a perdoar. Obrigado a perdoar. Eu não aceito que alguém... Você é obrigado a perdoar e pronto, acabou. Tem que ter temperança, tem que ter mansidão. Você é obrigado. O crente, ele é obrigado a perdoar. Se nós formos ligar, se nós formos nos escandalizar por mau comportamento, não fica ninguém na igreja. Não fica ninguém na igreja. Nós temos que perdoar. É nosso dever perdoar e perdoar de verdade. Porque a Bíblia diz em Provérbios que aquele que não perdoa fica trazendo à memória as coisas que já passaram. Ele gosta da confusão. Ela gosta de causar problema. Ela gosta de suscitar ira. Ela gosta de trazer aquilo lá. A Bíblia diz, não foi eu que estou dizendo, não. Está em Provérbios, se não me engano é Provérbios capítulo 19.
aquele que fica suscitando a ira, estraga as maiores amizades. Aleluia, Jesus. E nós não podemos ficar lembrando do que já passou, principalmente do que foi negativo. Aleluia. Alguém te fez mal? Sua obrigação é perdoar. E perdoar e calar a boca. Porque muitas vezes nós queremos perdoar e queremos ficar falando dos outros. Aí esse daqui fez isso, esse daqui fez aquilo. Eu já vi pessoa apanhando e perdoando. Crente mesmo, sabe aquele crente firme, cheio do Espírito Santo? Crente mesmo. Se alguém passar, nos der uma bufetada na cara, sabe o que a palavra nos diz? Você sabe o que a palavra nos diz? Sabe? Nós não somos tão tolos igual nós parecemos. Nós não somos tão inocentes diante de Deus. Para virar a face, pode bater na outra. Não no sentido de eu sou um mártir. Não. Humildade. Me bata, mas o que eu vou fazer? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E aí aquele cara estava sendo injusto, né? Ele estava sendo injusto. Ele foi perdoado. Muitas vezes, eu e você, crente, nós agimos com injustiça, sabia? Agimos com injustiça. Ao invés de nós perdoar quem nos ofende, nós queremos justiça, né? Justiça, quero justiça. Justiça agora, justiça a todo preço. Vamos lá, quero justiça. Acabou de ser perdoado. Voltado a receber um grande perdão de uma grande dívida. Aí o mínimo detalhe ele não perdoa. Mínimo detalhe, nós somos assim, né? Recebemos uma grande vitória. Agora isso daqui é meio digno de morte. Fogueira, mata, exorciza, tira o demônio da vida dele, tira o demônio da vida dela. É assim que nós somos. Porque a palavra de Deus nos ensina que é assim que nós somos. Conseguimos ver o demônio em tudo, às vezes. Muitas vezes nós estamos mal acompanhados também. Nós estamos tomados de ira, de raiva, de ódio, né? Já ficou assim? Eu já fiquei várias vezes. E Deus me incomodou. Falei, rapaz, você está viajando aí, rapaz. Você é lavado, rapaz. Você é remido, rapaz. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro, Camilo. Você está maluco, rapaz. Você vai ficar de raiva aí? Você não pode fazer isso, rapaz. Você vai deixar sua boca falar o que está cheio do seu coração? Não faça isso, rapaz. Quantas vezes, né? Aleluia, Jesus. Essa palavra ficou, né? Mas olha que coisa interessante que acontece na palavra de Deus. Versículo 29. Então o conservo, prostrando-se... versículo 29 não, perdão. Versículo 31. Vendo, pois, o conservo... Ele, porém, não quis. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes... foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. A pessoa que ela gosta de ser perdoada, mas é justa nos mínimos detalhes com as pessoas. É o que a palavra de Deus diz. Mateus 18, 23. Cuidado para não ser justo demais. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler o capítulo, vamos ler essa passagem inteira. O último versículo diz assim, 35. Assim vos fará também o Pai Celestial. Né? Tá vendo? Nós gostamos de abrandar, né? Gostamos de abrandar. Não vai ser assim. Não foi o que Jesus disse, não. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 35. Assim também fará meu Pai Celestial, se de coração, não de boca. Falar de perdão, Camilo, eu posso falar de qualquer coisa. Tem um ditado muito famoso que diz: falar é fácil, falar de perdão é muito fácil. Perdoar não é fácil. Se você é crente verdadeiro, você vai saber que perdoar não é fácil, é difícil. Eu cumpro porque é um mandamento, eu sou obrigado a cumprir. É um mandamento, eu tenho que perdoar. Sou obrigado a perdoar. Aleluia, tudo, sou obrigado a perdoar. Eu não tenho a opção de não perdoar. Aleluia, não tem um dia que eu vá dormir, nem um dia que eu acordo, que eu falo, meu Deus, me perdoa meus pecados. Se eu ofendi, alguém me perdoa. Se alguém me ofendeu, guardou alguma coisa no meu coração, meu Deus, eu libero o perdão nessa noite de hoje, em nome de Jesus, Pai. Eu não posso dormir sem perdoar ninguém. Não tem esse poder a perdoar. E Jesus ele faz uma observação, né? Você não perdoar de coração.
Quer dizer, nós perdoamos de boca? Aleluia, Jesus. Ou então falamos que perdoamos, mas estamos ali naquele... Perdoa, mas ó, você aqui, ó. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo número 31 diz assim: vendo, pois, os conservos o que acontecia, ficaram muito tristes e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Olha o versículo 31 do capítulo 18 de Mateus. Fala que as pessoas estavam vendo a injustiça que ele estava cometendo. Aqui é uma lição que nós devemos ter. Aleluia, Jesus. As pessoas estão nos observando. Muitas vezes as pessoas não falam. Aleluia. Não falam para nós. Nós estamos nos observando. Ela é injusto. Injusto. Foi perdoado. Injusto. O pessoal percebe a nossa justiça, a nossa injustiça. Só talvez não falem para nós, mas as pessoas percebem nosso comportamento certo ou errado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 18, 31 pelo menos, 32. Então seu Senhor, chamando a sua presença, lhe disse: servo mau, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que ele devia. Olha o versículo 35. O versículo 35 diz assim: assim vos fará também o Pai Celestial, se de todo o coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aleluia, Jesus. Essas palavras que Deus trouxe para nós, aleluia, durante a semana, fiquei meditando nela. Meu Deus, que palavra tremenda, meu Pai. Muitas vezes nós não mudamos, muitas vezes nós não há mudança em mim, não há mudança na minha vida, porque, aleluia, eu não medito na palavra de Deus. A Deus tem que vir limpa, transparente para nós, aleluia, Jesus. Você veja que Deus está falando ali, no último versículo, ele falou: o meu Pai Celestial vai fazer assim com você também. É só você ficar de coração duro, é só você ficar com seu comportamento ruim, e vai querer amaciar a coisa, né? Você quer, você não quer nada com Deus? Tá tranquilo, cara, tá tudo bem, tá tudo na vibe, tá tudo certo, tá tudo legal, cara, entendeu? Tá tudo bem. Não foi o que Jesus disse, essa palavra Jesus falou: se vocês ficarem assim, tô avisando vocês. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Eu vou fazer igual aquele fariseu lá, né? Que se dedicava a si mesmo. Ele falou: eu tô bem com Deus. Aleluia. Eu tenho temor quando Deus fala assim, aleluia, sobre eu prestar conta a Ele. Eu tenho muito temor, porque eu sempre me vejo numa condição de pecador, não me vejo numa condição de justo. Sou falho, sou pecador. A palavra de Deus está aqui, mas eu não sei muito da palavra de Deus. Preciso me humilhar bastante. Meu Deus, me ajuda, meu Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Deus, me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia, me muda, me transforma. Eu preciso ser um crente melhor. Eu não posso brigar. Eu não posso ser o crente do desaforo. Eu não posso ser o crente que faz barraco. Eu não posso ser o crente que faz boletim de ocorrência. Eu não posso ser o crente que quer partir para porrada. Eu não posso. Se eu for, o Espírito Santo não está na minha vida. Nesse momento, não. Isso pode acarretar outro problema. Porque nessa passagem que foi lida terça-feira, e Deus nos traz à memória novamente nessa noite de hoje, diz que o Pai Celestial vai fazer a mesma coisa que Ele quer fazer conosco. Que Deus nos ajude nessa noite de hoje. Que Deus nos fortaleça. Que Deus ilumine a nossa mente e nosso coração. A palavra que Deus tem para nós é uma pequena retrospectiva do que Deus falou conosco na semana. Meditemos na palavra do Senhor e que Deus esteja abençoando cada irmão, cada irmã. Oremos. Santo Eterno Deus, nessa noite de hoje, obrigado pela Tua palavra, meu Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Meu Deus, muda nosso coração. Faz, meu Deus, a Tua palavra mudar nosso entendimento. Meu Deus, faz nossa palavra amar as Tuas coisas. Faz a Tua palavra nos amar a Tua casa. Faz a Tua palavra, meu Pai, amar estar na Tua presença. Faz a Tua palavra amar estar nos Teus atos. Faz a Tua palavra mudar nossa vida, nosso coração. Faz a Tua palavra, meu Pai, nos tornar pessoa mansa.
Faz a tua palavra colocar um cântico de louvor em nossa boca. Faz a tua palavra nós ser uma pessoa, meu Pai, que procura a paz. Faz a tua palavra, meu Pai, aleluia, nos fazer dar testemunho de servo e serva do Senhor verdadeiro. Faz a tua palavra, meu Pai, aleluia, produzir frutos dignos de arrependimento. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. O ano está acabando e o Senhor tem nos abençoado. Continua abençoando e dando a vitória nessa noite de hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.